Pessoal, os militantes do presidente Lula lá da Globo News estão em verdadeiro pânico. Pois é, o Lula está caindo nas pesquisas e a sua desaprovação subiu e a sua aprovação desceu. Ou seja, eles estão bastante preocupados porque estão vendo que o velhinho não está conseguindo emplacar. Agora nós estamos a poucos meses aí das eleições e a economia vai de mal a pior, né? A economia, o povo está sentindo que as coisas estão extremamente difíceis, economicamente falando, e além disso, o Flávio Bolsonaro está subindo, ao contrário do Lula, né? Está subindo nas pesquisas, e no segundo turno eles já têm ali um empate técnico. Ou seja, a coisa está ficando cada vez mais complicada para o velhinho da picanha. E, além de tudo isso, para para piorar mais ainda a situação, o Ronaldo Caiado, ele saiu do União Brasil, que não queria lançar candidato à presidência da República, e se filiou ao PSD. E provavelmente vai ser o candidato do PSD para a presidência da República. O PSD, vocês devem saber, é o partido cujo presidente é o Kassab, que é um especialista em eleições. Tanto é que ele conseguiu fazer com que o partido dele tivesse o maior número de prefeituras eleitas agora nas eleições do ano passado. Ou seja, o cara é fera, né? Ele conseguiu ter o maior número de prefeituras lá, ganhou a eleição, né? Nessa última eleição para a prefeitura, foi o cara que mais conseguiu eleger prefeito no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, espalhou aí por todos os lados do Brasil, ele conseguiu prefeituras. Então, os militantes agora estão apavorados porque estão vendo que a direita está ganhando força, né? A direita e a centro-direita estão ganhando força e provavelmente o humilhante não vai poder mais voltar à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin, né? Vamos assistir aqui, pessoal. Assista até o final porque tá incrível esses comentários aqui. Vocês vão perceber como eles estão ali preocupados, né, com a situação agora do Lula por conta de tudo que está acontecendo aí na política. Vamos assistir. De hoje falando desse anúncio ontem à noite que pegou todo mundo de surpresa da filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. Mas você fala assim, né, mas por que isso é tão importante? Deixa eu explicar para vocês aqui. Tá aqui já meu blog. Tava dando uma enrolada para o Carlos jogar aqui para mim. Contei lá, conversei com diversas fontes, gente do PSD, do PL, esses pré-candidatos todos. Conversei com o governador Ronaldo Caiado, daqui a pouco ele vem aqui ao programa também para contar mais detalhes dessa escolha, porque o que estava posto é que ele ia sair do União Brasil. Teve muito problema lá, a União Brasil já tinha colocado para ele que não ia sair candidato à presidência, e aí a novidade de ontem foi, ele vai se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. No PSD já tem como pré-candidato o Eduardo Leite, já tem o Ratinho Júnior, e o Kassab sempre disse que a escolha dele era Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas está cada vez mais, esse caminho de ser candidato à presidência está cada vez mais uma chance remota, porque disso dependeria um aval de Bolsonaro, que já deu o aval para o Flávio Bolsonaro, com que eu também conversei, quero contar para vocês o que ele disse dessa movimentação toda. E essa decisão do Kassab, então, embaralha o jogo, turbina esse campo político, e eles estão se colocando como uma alternativa sem Bolsonaro, tá? É isso que eles estão me dizendo. O próprio Caiado disse, o que a gente quer mostrar é que não tem esse apoio, muito menos a Lula, né? Mas assim, tem nomes que não são ligados a Bolsonaro que estão colocados aí. Estou dizendo que vai ser uma terceira via, estou dizendo que é um movimento político. Boa tarde para você, Merbal. Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. O Kassab é desses líderes políticos atuais o que mais tem faro, né? É o que enxerga mais longe. E não é à toa que ele fez esse movimento. Ele está sentindo que existe um caminho para a centro-direita não bolsonarista. E é esse caminho que ele quer trilhar e tentar, porque o bolsonarismo, se algum desses candidatos de centro-direita for para o segundo turno, o bolsonarismo não tem escolha. Sim. Não vai votar no Lula, né? Então, Mas o Kassab, eles estão falando aí, mas o Kassab já falou numa entrevista na própria Globo News que os eleitores dele, do partido dele, naturalmente, caso, por exemplo, o Flávio Bolsonaro vá para o segundo turno, naturalmente todos os eleitores que votarem no Ronaldo Caiado vão partir para o lado do Flávio Bolsonaro e nunca para o lado do Lula, porque são partidos opostos. o Kassab está nessa ideia de que o Flávio não vai conseguir ampliar o eleitorado de centro-direita, mas que um dos três governadores, tem capacidade para isso. O Tarcísio era o que mais parecia
fadado a fazer isso, mas certamente não entrará em campo, só se o Bolsonaro, no último momento, resolver mudar de ideia, né? Aí bagunça tudo de novo. Perguntei isso para o senador Flávio Bolsonaro hoje, com quem eu conversei depois desse movimento, porque ele tinha me dito que achou boa, muito boa, essa movimentação. Eu queria entender por quê. E aí ele falou assim, primeiro que é um movimento de candidaturas que reforçam os ataques, as críticas, o movimento de oposição ao presidente Lula. Então ele acredita que isso, se de fato o Kassab levar até o fim, que a gente pode falar disso aqui, como é que também funciona ali os movimentos de Kassab, ele acha que isso pode aumentar a rejeição do presidente Lula e também poupa ele, não vai ser o único a ficar criticando, atacando o presidente da República. E aí ele fala, e tem o fator principal, que são os palanques. Como é que vai ser se o PSD de fato lança candidato? Lula está contando com o Eduardo Paes no Rio. Aí ele começou a falar dos palanques. Estou dizendo que isso vai acontecer? Não, estou dizendo que o Flávio Bolsonaro está considerando que isso pode atrapalhar os palanques. Assim como gente no PT também, aí cada um vai falar de si, né? O PT acha que isso vai prejudicar o Flávio, porque estava tentando... Mudou ali, cuidado que mudou ali. Eu estou sem, não sou eu. As articulações todas envolvendo os palanques que o PT queria arrastar do PSD, então, o que o Flávio Bolsonaro queria arrastar do PSD, então, por isso que eu coloquei, atrapalha palanque, seja para Lula, seja para o Flávio Bolsonaro. Thomas. Boa tarde, Sadi, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. Eu acho que isso é muito resultado da arrogância do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem agido, desde que ele foi ungido candidato, como um herdeiro de empresa. Né? Eu sou o Bolsonaro moderado. O que ele fez de moderado nesses 40 dias como candidato? Ele disse que vai se... Esse Thomas aí foi ministro da Dilma, é um militante petista reconhecido, ele não tem... É petista fanático, lulista, até da Dilma ele é apaixonado. Que se eleito, ele indica o Eduardo Bolsonaro como chanceler, quer dizer, o sujeito que trouxe as sanções que prejudica toda a economia como chanceler. E anteontem, o Carlos Bolsonaro anunciou que o Brasil deveria sair da Organização Mundial de Saúde, ou seja, recriando toda a lógica, todo o problema dos Bolsonaros com o sistema de saúde e com a ciência. Mesma lógica. Nesse meio tempo, quais foram os partidos que o Flávio Bolsonaro conseguiu atrair? Zero. Hoje o Flávio Bolsonaro está em Israel, indo para Omã, e depois ele vai para os Emirados Árabes Unidos. Se você somar Israel, Emirados Árabes Unidos e Omã, tem menos votos do que o Barrio Peixoto para ele. Ele devia estar aqui no Brasil trabalhando pela sua candidatura. Devia estar fazendo o que os outros candidatos estão fazendo. Articulando, procurando. Quer dizer, é de uma arrogância, tipo assim foi como batizado no Rio Jordão. Exatamente. Um simulacro do que fez o próprio pai, exatamente. Há 20 anos atrás. Mas na lógica de que, assim, tipo, é como se fosse por direito divino ele ser o candidato e todo mundo tem que apoiá-lo. Eu acho que essa é a questão, essa arrogância, quer dizer, o que a gente está assistindo dessa união dos outros candidatos não bolsonaristas é uma reação a essa postura completamente prepotente dos bolsonaristas, que eles falam, vocês não têm opção a não ser nos apoiar. Opa, parece que tem uma opção de gente falar assim, não é bem assim, vamos disputar no voto. De repente, quem garante que lá no final o eleitor antipetista, olhando dois candidatos, ele fale, olha, o Flávio perde no segundo turno, então eu vou votar no outro. A gente já viu isso acontecendo. Tem uma outra, vou jogar para o Otávio, uma outra leitura, da mesma forma que eu contei aqui, quando o Jair Bolsonaro escolhe o Flávio Bolsonaro, eu falei, tem a escolha do Flávio e tem o que ele não disse. O que ele não disse foi o seguinte, Michele Bolsonaro não será. Exatamente. E o Jair Bolsonaro não será, que ele estava dizendo que ele ia, mesmo inelegível, levar a candidatura até o fim, como o Lula fez em 2018. Agora, tem aqui o sujeito oculto, no meu entender, que é o Tarcísio também. Isso. Quer dizer, como é que fica o governador? Porque qual que é... A turma do governador ali, Raí, sempre me diz, ele nunca disse que queria ser candidato à presidência, ele sempre disse que ia para a reeleição, mas como ele vai, para ser uma figura nacional, mesmo sendo governador de São Paulo, como que ele vai se portar na campanha do ano que vem? Porque agora tem um outro palanque, se tiver de fato, sempre repito aqui, porque até a eleição tem 100 anos, né, Merval? Mas se o PSD lançar candidato, ele vai subir no palanque do PSD, vai subir no palanque do Flávio Bolsonaro, se colocando como moderado, porque qual que é o jogo do Tarcísio? Eu sou Bolsonaro raiz, é o que ele diz, mas eu sou diferente deles. Eu não sou a família Bolsonaro. E é o que o Flávio está tentando fazer, dizendo que é o Bolsonaro que tomou vacina, mas ele é um Bolsonaro. Sim. Então, para quem sobe esse discurso para o Tarcísio, como ele vai fazer? O Flávio me disse hoje, ele vai subir no meu palanque. O Valdemar me disse ontem, ele vai subir no palanque do Flávio. Não tem... o Flávio... Mas isso é lógico, né, André Sadi? Ele vai subir no palanque do Flávio Bolsonaro. E no segundo turno, se der o Ronaldo Caiado e o Lula, ele vai apoiar o Ronaldo Caiado. De início, ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Sadi, eu preciso do Tarcísio forte, eu preciso dele forte em São Paulo. Então, essa movimentação, no meu entender, ela vai também vai empurrando o Tarcísio
por uma saia justa. Como é que ele vai fazer no ano que vem em São Paulo? Sendo que quem precisa dos votos, os votos de São Paulo são, né, desde 89, Constituição de 2002, o PT sempre perdeu em São Paulo. Sim. O Tarcísio, obviamente, é o grande eleitor de São Paulo. Quem precisa do Tarcísio agora é a oposição. O Tarcísio é o grande cacife. O Flávio Bolsonaro que depende dele, não mais ele que depende dos Bolsonaros. Gadinho. Essa criação desse bloco de da direita democrática, que não depende do Bolsonaro, não é apenas cumpridora de ordens do Bolsonaro, deixou a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro com a cara de Paulo Maluf lá da década de 80. Então vamos lembrar, polarização não é uma novidade política no país. Na ditadura era polarizado, era a ditadura e era a oposição, cada um apresentava seu candidato. Lógico que a Arena, depois o PDS, sempre vencia no colégio eleitoral. O João Figueiredo, que foi o último general-presidente, aposta no Paulo Maluf como seu candidato. E com detalhe, Trauma. Contra o Tancredo, no caso. Contra o Tancredo. 85. Só que o Paulo Maluf disputa uma convenção com a Andreasa. Isso. Ou seja, não é nem igual o Bolsonaro. O Flávio Mário Andreasa, Bolsonaro, que não. havia sido ministro O ministro de Transporte. Aí o Maluf vence. Quando o Maluf vence, vai ser o candidato da direita no colégio eleitoral, ex-governadores como Aureliano Chaves, Marco Maciel, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães se rebelam e falam, olha, não queremos mais apenas obedecer ordens de general. Não vai, acabou. Não é o general mandar e a gente baixar a cabeça e resolver. Nós somos civis de direita e civis, vamos comandar os rumos políticos. A partir daí, eles vão para o lado do Tancredo Neves e o Maluf vira o candidato do desejo de um general. Foi isso, simbolicamente foi isso, mesmo tendo vencido a convenção. Então vamos trazer para os dias atuais, só numa comparação que, lógico, em condições completamente diferentes. Mas veja, há agora uma direita, e é uma direita de peso, são 3 governadores, tem senadores, dizendo o seguinte, olha, Bolsonaro não manda em nós. E nós também não vamos ter que seguir um candidato simplesmente porque ele é o desejo do capitão. Assim como lá atrás disseram que não era o desejo do general, agora eles não querem o desejo do capitão. O capitão que está preso, manda uma carta e decide quem é, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhuma convenção. A política não gosta disso. O Flávio Bolsonaro é candidato pelo sangue. Única e exclusivamente pelo sangue. Então, o que eu vejo hoje é um dos movimentos assim mais importantes da direita brasileira no período de redemocratização. E quando a gente olha para as pesquisas, a gente observa que há uma aposta que pode dar certo. Sim. Porque, afinal, a gente está falando de uma direita no Brasil que é maior do que o bolsonarismo. Uhum. É completamente diferente do Lula em 2018, por exemplo, onde o lulismo é maior do que a esquerda. O bolsonarismo é menor do que a direita. Então, você tem ali um espaço para crescimento a despeito do bolsonarismo. E quando você ainda tem ali uma certa fadiga de material, um certo cansaço, isso pode ganhar corpo e, eventualmente, até como o Thomas colocou há pouco, se uma parte importante do eleitorado perceber que essa alternativa à direita tem muito mais chance de vitória no segundo turno contra o Lula do que o Flávio Bolsonaro, você pode ter uma migração de votos nessa direção. Porque, inclusive, na ciência política você tem diferentes estudos que mostram que o voto, o que a gente chama no Brasil de voto útil, né? Nos Estados Unidos é o voto do vencedor, é o voto do campeão, eles chamam de uma outra forma. As pessoas migram para quem elas sabem ou que elas acham que pode ganhar. E, claramente, quando a gente olha todas as pesquisas, o Flávio não é essa pessoa. O Flávio é alguém que tem um piso muito alto, mas um teto muito baixo e, consequentemente, muita dificuldade de ser um candidato vitorioso em um segundo turno contra o presidente Lula. Já tá empatado com o Lula no segundo turno. Eles estão puxando a sardinha, porque eles, na verdade, a gente percebe assim que eles não querem família Bolsonaro, né? Fica óbvio que eles são contra a família Bolsonaro. Eles querem um outro candidato, ou o Tarcísio ou o Caiado. Dentro de um contexto como esse, essa alternativa à direita sem o bolsonarismo pode isolar o bolsonarismo e, eventualmente, se tornar uma alternativa mais viável de poder. E as últimas pesquisas mostram que a soma de quem vota na direita é maior do que a soma de quem vota no Lula. Isso. Então, esse grupo de centro-direita que está ali buscando outro candidato iria muito mais facilmente para o Lula se o candidato único fosse o Flávio. Sim. Sendo agora, havendo uma alternativa, dependendo de quem seja, pode ser que eles se fortaleçam. Né? E, por exemplo, se for o Caiado, o Eduardo Leite vai estar com ele. O Eduardo Leite não é um cara visto como
direita. O cara é visto como de centro, então tem um peso ali, né? Se for o Ratinho, estou dando alguns exemplos. Então, essa é uma leitura também que esses líderes estão fazendo de que o Lula está contando com o centro, porque a gente vê nas pesquisas, né? Tá consolidado, É a única tá maneira calcificado. dele ganhar. É a única maneira dele ganhar. Então, sempre foi. Você está mexendo no centro. Quando ele né? vai para o centro, ele ganha. Sim. O problema é que ele vai para o centro sempre na campanha eleitoral. Na prática, ele não fica no centro, né? Agora, é um movimento pós-Bolsonaro e pós-Lula também. Sim, por isso que eu falei Bolsonaro. Pós-Lula, Concordo. os dois, porque você vê, o discurso principalmente do Ratinho é o discurso assim, pô, obrigado Lula, obrigado Bolsonaro, vamos olhar para frente, é o novo, vamos virar essa página. Então não é só pós-Bolsonaro, é pós-Lula também. Que você sempre diz que ele diz assim, né? Obrigado a Lula, obrigado Bolsonaro. E tchau. Por tudo que vocês fizeram, tchau, Agora é com a gente. tchau. Deixa a nova geração chegar. Agora é a vez da nova geração, dos Mas novos. repare que só está confirmando o que a gente fala aqui o tempo todo. Toda vez que a gente fala de fato novo, vem no campo da direita. da direita. Então não tem essa discussão na esquerda, porque está interditada por causa do presidente Lula. Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Olha aí, eles reconhecendo, né, que o Lula tá atrapalhando a esquerda, porque o Lula não deixa ninguém crescer, é só ele, e não deixa que ninguém cresça eleitoralmente, né? Ele quer estar sempre à frente de tudo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Quarta-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, o que eu sei é quem ganhou muito com essa mexida foi Gilberto Kassab, né? Gilberto Kassab consegue reunir no seu partido 3 pré-candidatos à presidência da República, sendo que entre os 3 ele tem uma preferência por Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é o que está mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, né? Mas essa é a vantagem dele. Eu conversei com o Gilberto Kassab recentemente e ele me disse que ele vislumbrava para essa eleição algo que eles tentaram na anterior, né? E na outra também, e que acabou não se materializando, que é um candidato de centro-direita, podendo furar a polarização. Nem Lula, nem Bolsonaro, no caso, Flávio Bolsonaro. Ele enxergava que Ratinho Júnior poderia ocupar esse espaço, né? Diante da indicação de que Tarcísio vai ter que disputar a reeleição do governo em São Paulo. Ele falou assim, olha, Ratinho tem uma chance ali, e eu vou tentar, ele falou, eu vou tentar unificar os demais candidatos da direita. Eu vou procurar fazer com que eles se unam. Agora já conseguiu que 3 se unam. Não vai conseguir Flávio Bolsonaro, de forma alguma, né? E então tem 3 agora. Aí já tem apoio no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás, pode ter apoio em Minas forte, porque o vice de Zema, Matheus Simões, vai ser o candidato do PSD para o governo de Minas, então é um candidato importante. É que Zema aí vai apoiar Bolsonaro, quem que ele vai apoiar, isso ainda não se sabe, mas o candidato ao governo de Minas é alguém do PSD, né? Ali que está no Palácio da Liberdade, vai assumir o Palácio da Liberdade daqui a pouco, né? Por conta da desincompatibilização de Romeu Zema. Então, ele consegue, Kassab, construir uma candidatura com apoio forte em estados-chave. A gente abre. Aí, pessoal, esse daí foi o programa, né, que lá da Globo News, mostrando aí como é que eles estão preocupados, né, os militantes aí, os lulistas, porque esse povo todo vem apoiando o Lula direto, né? Eles estavam aí apoiando o Lula constantemente, e inclusive apoiando o STF, e agora parece que eles estão começando a mudar um pouco de posição. Você vê que parece até que eles estão tendo até uma certa preferência ali por um candidato de centro-direita. Parece que eles chegaram à conclusão, já se tocaram talvez, eu não sei exatamente o que está acontecendo, a gente não sabe o que rola por trás dos bastidores, aí o que rola de dinheiro, né, contratos e coisas desse gênero, para que eles mudem de posição, né? Mas a verdade é que eles vinham apoiando o Lula constantemente, defendendo o governo do Lula e sempre contra o Bolsonaro, e agora estão contra o Flávio Bolsonaro. É visível aqui eles mantêm esse ódio contra a família Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre foi contra a Rede Globo. Mas eles já simpatizam com o candidato, parece que eles simpatizavam até com o Tarcísio, ou então com o candidato aí que o Kassab escolher, talvez o Ratinho Júnior, o Caiado. Eu acho que o Caiado é mais forte do que o Ratinho Júnior, eu acho que o Caiado é mais conhecido e mais incisivo também contra o Lula. Eu acho que o discurso do Ratinho, do Caiado, é mais forte para derrubar o Lula, né? Então, não sei o que vai acontecer aí, pessoal. Mas o que a gente percebe
é que eles estão bem assustados com toda essa mudança, porque estão vendo que o meliante vai ter que sair da cena do crime, né? Então, eles não, provavelmente o velhinho da picanha não vai conseguir a sua reeleição, a não ser, né, que as urnas eleitoras voltem a funcionar. Se elas voltarem a funcionar, aí não tem. Não adianta ficar elocubreando aqui nada, porque no fim o resultado a gente já sabe qual vai ser, né? Mas é isso aí, pessoal. Esperamos que não seja assim, né? Que a gente tenha eleições justas e limpas no Brasil e que a gente possa virar essa página, porque ninguém aguenta mais essa bandalheira do governo Lula e do PT. É isso aí, pessoal. Deixem o seu comentário, o que vocês acham aí, qual é a opinião de vocês, né? A minha preocupação maior, eu não me importo muito se for o Flávio Bolsonaro, ou se for o Caiado, ou se for o Ratinho Júnior. O que eu me importo é que tem que sair o Lula e o PT, porque eles estão destruindo o nosso país. É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.